Oi, gente. A fala do ministro Roberto Barroso, quando ele diz: vencemos o bolsonarismo. Não venceram, não. Sabe por que não venceram? Porque vamos aos números. 90 milhões de pessoas que estavam aptas a votarem não votaram no presidente Lula. 60 milhões é o capital eleitoral do presidente Lula. 90 milhões. 58 milhões votaram em Bolsonaro. 32 milhões não foram votar, ou anularam, ou votaram em branco. Esse universo de 90 milhões, eu não vou dizer que é tudo bolsonarista, claro que eu não vou dizer isso, mas é antipetista. Tem antipetista e tem antibolsonarista aí, não foi votar. Mas não é lulopetista. Então, acabar com o bolsonarismo, vencer o bolsonarismo, não é uma tarefa das mais fáceis. Aliás, é muito difícil. Requer muita inteligência. E com essas falas aí, fica muito mais difícil ainda. Porque isso cria teorias de conspiração. O ministro abriu a avenida para que teorias de conspirações fossem engendradas, que já estava em banho-maria, agora a pressão aumenta, fica em fogo alto. A fala do ministro não contribui com nada para vencer o bolsonarismo. Outra fala intempestiva, outra ação intempestiva, que faz com que o bolsonarismo resista, foi esse anúncio da extinção das escolas cívico-militares. O Ministério da Educação seguramente é o ministério que tem mais técnicos qualificados. Era o segmento que tinha mais gente, mais técnico durante a transição, que tinha mais de 1.000 pessoas trabalhando. Mas o Ministério da Educação era onde tinha a maior quantidade. 7 meses da gestão do senhor Camilo Santana não foi tempo suficiente, juntando mais ainda com o tempo da transição, para identificar que essas escolas cívico-militares não alcançavam o objetivo que a educação pública brasileira requer, e que era uma questão talvez pessoal, ideológica do governo anterior. A maneira como foi colocada, de maneira chota, intempestiva, criou uma insegurança, criou uma desinformação entre pais, alunos, escolas, que poderia ter sido feito mais organizado, gradativamente, para que as pessoas pudessem tomar pé daquela situação. Mas não, o presidente Lula vai lá e anuncia. O ministro Camilo Santana é, mais uma vez, voto vencido. Como foi voto vencido lá na história do ensino médio. Ele tem muito prestígio, quase uma santificação, lá em Crateús. Ele tem muito prestígio em Fortaleza, mas no ministério dele ele é voto vencido. Lula anuncia as decisões sem ouvir o ministro. Ou pelo menos parece que não ouve, porque o ministro fica depois tentando consertar. Fica difícil vencer o bolsonarismo. Com essa inteligência aí, com essas competências aí, fica difícil. Fica difícil. O que é que o governador de São Paulo diz? Vai aumentar o número de escolas cívico-militares. O prefeito do Rio de Janeiro vai manter escolas cívico-militares. Por quê? Para preservar a tranquilidade dos pais de alunos, dos alunos, das escolas. Esses anúncios intempestivos, imprudentes, com claro cunho de revanchismo, como foi esse anúncio aí, só prejudica. Só prejudica
E fica difícil, cada dia mais difícil, vencer o bolsonarismo. Quando eu falo em bolsonarismo aqui, eu não estou dizendo que esse segmento é totalmente, é aquele segmento que segue o líder Jair Bolsonaro. Não, eu estou englobando aí o antipetismo. O antipetismo e até o antibolsonarismo mesmo. Então essa sigla ou essa nomenclatura de bolsonarismo, ela é muito ampla. Ela é a oposição ao que está aí. E que é maior do que a situação, pelos números que a eleição demonstrou. São 90 milhões de pessoas que não votaram em Lula, contra 60 milhões que votaram. Então, é preciso se organizar melhor para anunciar que venceu o bolsonarismo. Com essas duas bolas fora aí, uma do ministro da Suprema Corte, outra do presidente da República com o ministro da Educação, fica difícil vencer o bolsonarismo.